A quem pertence isso? A quem pertence isso vai ser uma pergunta que eu vou te fazer esse episódio todo. A quem pertence o mal-estar, a dor no corpo, uma doença? A quem pertence um sentimento, uma emoção que você nem sabe falar o nome, nem sabe o porquê está sentindo aquilo? Aquele pressentimento, aquele apertinho no peito. A quem pertence isso? Filha da Mãe, podcast. A quem pertence aquela sensação de vazio, de que está faltando alguma coisa ou alguém? A quem pertence algumas dores que você não encontra o porquê? A quem pertence o medo que você sente de fazer um monte de coisa? Por que quando você quer fazer alguma coisa é sempre mais difícil? E você vê uma pessoa fazendo e fala assim, gente, por que pra mim é tão difícil fazer isso? Por que pra mim é tão difícil entender, fazer e aceitar? A quem pertence algumas informações, algumas decisões, alguns sentimentos, algumas crenças? No que você acredita? No que você não acredita? Quem te ensinou a acreditar, a desacreditar? De onde veio a frase, homem não presta? Mulher é tudo mentirosa. A vida é muito difícil. Tudo que vem fácil, vai fácil. E outras que eles falam que é ditados populares, mas que acabaram trazendo pra gente informações negativas de como é a vida, o mundo e as pessoas. Hoje, viver em sociedade ainda está mais difícil ainda, porque é incompatível essas informações com a nossa realidade. Quantos adultos, quantas mães, quantas mulheres não estão dando conta de lidar com a vida, com os filhos, com o parceiro, porque ouviram aquela frase, antes só do que mal acompanhada. Então essa mulher só tem duas opções, ou ficar sozinha, ou ficar mal acompanhada, e ela não quer nenhuma das duas. E olha a confusão que gerou na nossa cabeça, na cabeça de muitos da minha geração, de outras atrás, um monte de informação que era falada para o nosso próprio bem. É por amor que eu te falo isso, é porque eu não quero que você sofra o que eu sofri. E aí hoje, eu como mãe, você como mãe, eu como filha e você como filha, acaba repetindo coisas que a gente nem acredita, que a gente não concorda e que a gente não quer. Por exemplo, você gostaria de ter um relacionamento melhor com seu marido, com seu namorado, com seu companheiro, mas por que você não consegue? Por que sempre dá errado? Por que sempre acontece alguma coisa que você não consegue se sentir feliz e melhor, segura? Então, o que vem atrás dessa informação e desse sentimento de insegurança e de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa? A quem pertence isso? A quem pertence o medo de ser traída? A quem pertence o medo de ser abandonada? A quem pertence o medo de que se eu não fizer assim, meus filhos vão acabar no mundo das drogas? Meus filhos vão acabar na rua com más companhias? A quem pertence um monte de coisa que você nem quer sentir e nem quer que exista dentro da sua casa, na relação com seus filhos, na relação com seus amigos, com a sociedade, com seu trabalho, com seu dinheiro, mas infelizmente você não consegue se livrar. Eu sei aonde pertence, eu sei a origem do medo, eu sei a origem daquela nossa sensação de que está faltando alguma coisa. Talvez está faltando essa filha que deveria ser obediente e boazinha, não seguir os passos que a mãe ensinou, que o pai ensinou. Talvez está faltando aquela filha não acreditar tanto no que ouviu do pai, da mãe e dos cuidadores que estavam ali por perto. Então, onde eu deveria me sentir mais segura, mais acolhida, mais protegida, era o lugar onde eu tirei as informações que me fizeram ter mais medo de me relacionar, de ter dinheiro, de trabalhar, de ter filhos, de criar os filhos. E hoje a gente encontra muitos pais, avós falando assim, que isso, você não sabe o que é sofrimento? Sofrimento era na minha época.
Porque na minha época você fez isso e eu não morri. Então, minha filha, segura a onda que vai dar tudo certo, porque eu não morri. Quando você fez isso, aquilo. E aí a gente fica assim, uai, então quer dizer que eu sou uma ingrata, né? Que naquela época tudo era muito mais difícil e deu tudo certo. E o que eu tô levando como informação para as minhas filhas, para o meu filho? O que nós estamos levando de legado para essa nossa nova geração? E como que a gente vai acabar a nossa geração? Cansado, cansada, destruída, emocionalmente desequilibrada, precisando ser medicada para dormir, para acordar e para aguentar. Precisando de um monte de coisa que nem precisa, tendo medo de tudo e fazendo nossos filhos terem medos ou serem prisioneiros dos nossos medos. Então hoje eu acho muito importante te perguntar a quem pertence isso. Porque eu descobri na minha vida que eu estava fazendo coisas que não era para mim, não era meu, não me pertenciam. Vinham de falas, de comportamentos, de medos, de faltas. Então hoje nós temos a oportunidade de refletir sobre isso, sobre quando eu não acordo bem, apesar de eu ter uma coisa muito importante para fazer. Eu estou dando um exemplo meu. Eu não estava bem e perguntava por que eu não estou bem se é o dia de eu fazer uma coisa que eu adoro, que é falar, que é compartilhar meu conhecimento, minhas experiências. A quem pertence essa necessidade de não fazer isso? A quem pertence a necessidade de não aparecer, de não mostrar a minha inteligência, de não mostrar as minhas experiências? A quem pertence o medo da crítica? O medo de não dar certo, o medo de não conseguir. A quem pertence a sensação de fracasso? A sensação de que eu não dou conta disso, que eu não sou boa o suficiente para isso. De onde eu tirei isso? E aí hoje eu quero perguntar para você, o que você está sentindo que você consegue identificar que não é seu, ou que não é uma coisa que você gostaria de estar fazendo ou sentindo? Como que está na sua casa a sua relação com seus filhos, com a sua mãe, com seu marido, com seu namorado, com quem você convive? É assim que você queria estar vivendo hoje? É desse jeito que você desejou, que você fez acontecer? E o que você tem feito, falado e sentido? Você sente que é seu, que é sua decisão, que é sua escolha? A quem pertence as suas escolhas? A quem pertence o seu medo de empreender? A quem pertence o seu medo de não ter dinheiro para pagar todas as contas? E eu vejo que é quase que unânime. Todo mundo tem medo, ou quase todo mundo tem medo de não ter dinheiro para pagar todas as contas, para sustentar a família. A quem pertence isso? Ah, mas você tá louca? É a realidade do mundo. É assim que o mundo tá. É assim que o mundo é. Tudo é muito difícil. Dinheiro é muito difícil. Quem te falou isso? Então, como que você explica pessoas com menos capacidade que você terem mais que você? Ou estarem, pelo menos, aproveitando mais a vida e tendo mais prosperidade que você? Como que a gente explica essa matemática? E aí a gente entra naquele lugar de vítima e de perseguido. Eu sou assim porque aconteceu isso, isso e isso, porque na minha infância, porque aconteceu. Isso tudo é desculpa. Porque a gente não para poder ouvir exatamente o que a gente quer, sentir exatamente o que a gente quer e entender que nem tudo é sobre mim, nem tudo é pra mim, nem tudo serve pra minha vida. O que serviu pra vida da minha mãe, da minha avó, do meu pai, serviu pra eles. Nós estamos em 2024, eu nasci em 1982. É muito tempo pra mim carregar as mesmas certezas que eles carregavam, para mim acreditar nas mesmas coisas que eles acreditavam. E agora eu te peço para fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. O que você está acreditando hoje que era do tempo da sua avó, o tempo da sua mãe, o tempo do seu pai?
Qual julgamento você tem feito da vida da sua mãe, da esposa que ela foi, da mãe que ela foi, da filha que ela foi, que interfere hoje no seu julgamento, no seu discernimento, no seu posicionamento, na sua percepção da vida, do mundo como um todo? O que aconteceu no meio do caminho que você parou lá em talvez 1982? Que você hoje deseja estar em 1982. Então, quando eu parei de entender que as regrinhas, que as dicas, que o conhecimento e que o momento que eu estou vivendo hoje é diferente demais do conhecimento, das regras e do mundo que existia em 1982, eu comecei a parar de brigar e de reivindicar direitos. Porque era tudo questão de escolha, para mim também. Mas só que eu escolhi querer pertencer. E outra coisa linda é a diferença entre pertencer e se encaixar. Em ter que se moldar de acordo com aquilo para você pertencer. Então eu tenho que cortar de mim pedaços para me encaixar ali, porque eu vivo em 2024. Mas as regras e o comportamento, a mentalidade, a vida que é exigida de mim não é compatível com o momento que eu vivo hoje. E aí vem um monte de ansiedades, de medos, de doença, de dificuldade. E aí eu vou repetindo algumas coisas e dando de herança para os filhinhos aquilo ali. Então, quando eu vi, Eridiane, pequena, criança, tendo criança, e eu comecei a repetir um padrão que pra mim era horrível, que era bater nas minhas filhas. Eu bati nas minhas 2 filhas mais velhas. Eu repeti um padrão de uma coisa que eu abominava, que era a violência contra mim. Quando eu batia nas minhas filhas, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu não queria fazer aquilo. Eu me sentia muito mal e depois eu fazia de tudo para fazer minhas filhas sorrir, fazer elas ficarem bem, fazer elas ficarem felizes, recompensar elas de uma coisa que eu abominava. Naquela época eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje de entender que aquilo não pertencia a mim. Eu estava tentando perpetuar uma dor. Eu queria fazer outras pessoas sentirem o que eu estava sentindo, será? Eu queria ser igual. Mas na verdade eu não queria. Eu era aquela pessoa que falava, eu não vou fazer com os meus filhos o que fizeram comigo. Eu vou dar aos meus filhos aquilo que eu não tive. E eu vou ser uma mãe diferente. E aí, no momento, eu vi que nada daquilo que eu fui num primeiro momento era eu. Eu não era, nem tinha condições de ser. Era uma criança tentando ser mãe. Eu fui, mas eu não fui eu. Não pertencia a mim o meu comportamento, não pertencia a mim o que eu estava fazendo totalmente. Porque eu estava tentando fazer uma coisa que eu achava certa, eu queria acertar como mãe. E qual que era a visão de mãe que eu tinha, de ser uma mãe certa, uma mãe que corrige, uma mãe que ensina, uma mãe que educa? Através do apanhar. Eu aprendi, me disseram que era assim que era o amor, me disseram que era assim que estava sendo corrigido. Então, o que eu fiz como uma mãe de 14, 15, 16 e até os 21 anos, 20 e poucos anos? Eu era a mãe que eu sabia ser, que eu via minha mãe ser. Então, num dado momento, eu falei, mas não é isso que eu quero, não é essa pessoa que eu quero ser. Eu não quero ser esse tipo de esposa, eu não quero ser esse tipo de mãe, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Mas aí, eu olhava para minha mãe julgando. Eu não tentava entender os porquês e os como dela. Eu não tentava entender que na cabeça dela, aquilo ali que era ser mãe. Ela aprendeu assim e ela ensinou assim. E hoje, como uma mãe de uma nova geração, de uma nova versão, eu entendi tudo. Não tudo, mas eu entendi que eu posso fazer diferente e eu posso acreditar em coisas diferentes. Eu posso entender o que para mim é confortável ser mãe, ser uma mãe que educa, ser uma mãe que exige, ser uma mãe que é exigente, sim. Mas é uma mãe que é diferente daquilo que eu aprendi. Eu aprendi de novo. Por isso que eu falo que a gente pode aprender novas habilidades, aprender a sentir, aprender a decidir.
Então, a quem pertence o seu comportamento? A quem pertence os seus medos de mudar? Eu tinha medo de mudar e não ser aceita mais. Eu tinha medo de mudar e ser tudo tão difícil e ser chamada, que eu já era de ovelha negra, de coisa pior. Mas aí chegou um momento que eu falei assim, ou eu melhoro ou realmente não tem sentido eu existir no planeta. Porque pra mim tá tudo errado. É o que eu falei. Talvez você esteja fazendo coisas somente porque você aprendeu daquele jeito e porque você acha que do contrário daquilo é errado. Mas dentro de você não concorda e não acredita. Mas por uma necessidade de pertencer e se adaptar, você tem feito coisas que no seu coração te faz mal, na sua essência te faz mal. Então hoje eu te convido a perguntar a quem pertence isso. A quem pertence a dor que você sente, a quem pertence as certezas que você sente, a quem pertence alguns traumas que você acredita que são seus e na verdade não são. Vou dar um exemplo. Eu já tive pacientes que tinham medo de, vamos colocar palhaço, medo de palhaço. Quando eu fui pesquisar a fundo essa história desse medo, ela nunca teve medo de palhaço. A mãe dela tinha pavor de palhaço. E desde a infância dela, a mãe dela foi falando do pavor, do medo, do horror que ela sentia, do porquê. E essa minha paciente acreditava que ela também tinha medo de palhaço. E num processo que a gente teve juntas, a gente se divertiu com o palhaço. De quem era o medo? Não era dela. Então nós falamos disso na vida sexual. Quantas mulheres têm problemas na vida sexual? Homens também. Porque vieram de informações, de medos, de vergonhas, de errado, de impuro, de proibido. E hoje não consegue se livrar dessas sensações, dessas certezas, dessas crenças e não consegue seguir a vida. Quantas pessoas têm medo de dinheiro? Quantas pessoas não vivem a vida financeira que merecem, podem e querem por medo do dinheiro? Que dinheiro não vem fácil, tudo que vem fácil vai fácil. Quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, eu não cobrava. Eu não achava correto cobrar. Primeiro, quem trabalha com isso, trabalha por coração, por não sei o que. Eu tinha um monte de crença que eu ouvia, né? Pessoa que faz isso tem que fazer para ajudar o próximo. Aí a família quer o mais próximo, ainda mal de fome. Pessoas assim, dinheiro muito fácil, sentar e ficar ouvindo. Gente, é um desgaste. Trabalhar com o desenvolvimento humano, com as dores das pessoas é extremamente desgastante. E eu acreditava que eu estava errada porque o que vem fácil vai fácil. Na minha cabeça, de pessoa que tinha crescido para labutar, uma labuta doída, sofrida e bem pesada, ficar sentada no consultório lindo, com ar-condicionado, atendendo pessoas de 1 em 1 hora ganhar o valor que eu ganhava num dia, era extremamente errado. Era extremamente errado. Se vem fácil, vai fácil. Onde estava a facilidade? Eu estudo igual a doida. Estudo 24 horas. Me dedico muito. É muito, 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 muito mesmo profundo você trabalhar com pessoas. E é difícil. E eu não valorizava aquilo porque eu não estava acordando cedo, não estava pegando o ônibus, não estava tendo dificuldade, que eu aprendi que a honra era a dificuldade. Antes faltar do que pingar. Antes pingar do que faltar. Antes pingar do que faltar. Então, na minha cabeça, eu ganhar por hora aquilo que eu ganharia por dia. Sentadinha, arrumadinha, maquiadinha, fofinha, orientando as pessoas, não era digno. Não era importante o suficiente para ser um trabalho. Então, eu nem falava que era um trabalho. E aí, conforme o tempo foi passando, as crenças foram caindo, eu fui ressignificando muita coisa. Eu tive que cuidar de muita coisa minha para depois conseguir cuidar das pessoas. Hoje eu falo, é com facilidade, alegria e glória que eu cobro pelo meu trabalho, sim. Porque é um trabalho que muda a vida das pessoas e salva a vida das pessoas. E aí, até eu chegar nesse lugar, eu sofri demais. E eu imagino quanto que você talvez sofra por querer fazer algo que talvez não tenha a característica de abrir mão,
de sacrifício, de sofrimento, de dificuldade que seus pais, sua mãe passou para você, que era digno, honrado e merecedor de ganhar o seu dinheirinho, que pode ser pouco, mas o importante é ter dignidade. Então hoje eu quero que você pergunte-se muito a quem pertence tudo que eu acredito, tudo que eu faço. Quem sou eu de verdade? Eu gosto de comer o que eu como? Eu gosto de fazer as coisas como eu faço? Eu gosto de me vestir como eu visto? Eu gosto do jeito que o meu cabelo é? Assim que eu quero o meu cabelo? Eu gosto das minhas unhas? Eu gosto da educação que eu dou para os meus filhos? Eu gosto como os meus filhos se comportam? Eu gosto da maneira que meu marido fala comigo, se comporta comigo? Eu gosto que meu marido não me ajuda em casa? Ou será que eu aprendi que mulher tem que fazer isso mesmo? A obrigação da mulher é cuidar da casa, deixar tudo perfeito, não dar trabalho nenhum para o marido, não dar nenhum tipo de aborrecimento para o marido, ou então fazer da vida do marido um inferno, porque você está insatisfeita. Do que você sente falta, o que está pegando em você, que faz com que você haja como você haja, então às vezes também buscando recompensa, buscando retratação, porque afinal de contas, você se sente vítima daquilo que te colocaram como verdade, daquilo que te exigiram. E às vezes você está cobrando um preço alto demais de você mesma e das outras pessoas por acreditar em coisas que não pertencem a você. Então, a quem pertence isso hoje é a pergunta mais importante da sua vida. A quem pertence o meu padrão de relacionamento, os meus sentimentos que eu não sei falar o nome, a quem eu vou olhar, para quem que eu vou olhar para entender por que eu sou como eu sou, sem julgamento, sem ressentimento e sem esperar uma reparação, mas sim você entender como você é, o que você quer, para você fazer aquilo acontecer. Porque até hoje, o que a gente faz é entender tudo do jeito que ensinaram pra gente, interpretar, não gostar, não concordar e trazer para nossa vida pessoas que afirmam que a dificuldade é real, que o homem que não presta é real e é geral, que a mulher que é difícil, mentirosa, a mulher muito... Nossa, toda mulher, a dona patroa, né? A dona patroa é muito mandona. Ei, aquela casa é difícil demais. Quais crenças que os homens acreditam, quais crenças as mulheres acreditam? E o que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos? A quem pertence isso hoje? Para mim, é muito importante para mim saber ao que a minha vida vai chegar, aonde a minha vida vai chegar. O que eu quero é porque eu quero. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu sei que eu estou superando muitas crenças, que eu estou passando por muitos obstáculos, por muita dificuldade, porque afinal de contas eu não poderia estar fazendo isso. Porque isso não é um trabalho. Isso é coisa de gente à toa. Isso aí nunca deveria ser um trabalho. Isso para mim é coisa de gente que não tem nada para fazer. Essas são as crenças que eu deveria acreditar para mim não estar aqui hoje. E como isso não pertence a mim, eu estou aqui hoje. Eu posso não estar onde eu quero, mas eu estou no caminho, no processo. Então eu desejo que você descubra a quem pertence, o que você faz, o que você sente, o que você quer, o relacionamento que você vive hoje, os filhos, o dinheiro, a casa, o seu comportamento. A quem pertence isso? É a pergunta que pode mudar toda a sua vida. Agradeço muito por você ter ficado até aqui. Espero te encontrar semana que vem. E com certeza a gente vai ter descoberto mais muita coisa interessante sobre o que a gente faz e como a gente vive. Um beijo e até semana que vem.